Estamos começando mais um FenteCast, o nosso podcast para falar sobre tributário, negócios, carreira e tantas outras coisas que acabam rolando por aqui. E nós temos dois convidados muito especiais, dois grandes tributaristas que a Aline vai apresentar aqui para vocês. Cara, hoje a gente já falou de tudo mesmo, né? A gente falou de negócio tributário, de maternidade, de tudo que vocês possam imaginar. E para fechar aqui essa leva de episódios, né, com chave de ouro, a gente está recebendo aqui dois Rodrigos, né, pra gente não ter É duplo o negócio. Mas eles não vão cantar nada sertanejo aqui pra gente hoje. Se quiser cantar, a gente aceita. Não, aumentar a audiência. Reis e La Rosa aqui. Nossa, ainda tem isso. Eu com sotaque gaúcho e ele com baiano. Olha. Dá pra ser um axé, então. Pode ser um axé. Bom, então só uma breve apresentação aqui, porque eles vão contar um pouquinho das suas histórias. Estamos aqui com o Rodrigo Reis, que é Tax Leader da 99. E temos o Rodrigo La Rosa, que é Head de Mercado da Simões Pires. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada por ter aceitado o convite. Que agradece aí. Exato. O Pix é Kaline. Eu já tô cobrando. Gente, eu tô suando aqui, pensando nessa hora aqui caríssima, mas vamos lá. Conta um pouquinho pra gente como que vocês começaram, aliás, como vocês se conheceram, porque eu soube hoje, né, como vocês se conheceram. Foram conexões aqui bem aleatórias, né, mas que bom que aconteceram. E o Reis, ele foi o protagonista da minha mudança de vida. Ai, meu Deus. Verdade. Eu tenho um pouco de medo dessas coisas, mas conta pra gente. Eu falar um pouquinho, então, agradeço aí. Falar um pouco da minha história, né? Eu comecei na turma de 97, era das Big Six, e aí foi Coopers, Arthur Andersen, Price, tudo auditoria, em Porto Alegre, né? E aí decidi sair da auditoria pro Tex, lá, e em 2011 tomei a decisão junto com minha esposa de vir para São Paulo. O pessoal falava, pô, você é louco, né? 2 filhos pequenos, dá aula na Federal, e viemos para São Paulo. E aqui estamos, tenho dois filhos, a Júlia de 21 anos e o Pedro de 20. Legal. Então, essa é um pouquinho aí do meu. E hoje, né, depois de passar por KPMG, Price, Andersen Tax, eu estou no Simões Pires, que o Reis que fez a conexão com o sócio fundador. Olha! Foi isso, que legal. É verdade, foi ele que mudou a minha vida. Eu não sabia. Verdade. Gente, são muitas descobertas da história de vocês. Pode dar um abraço. Há 2 anos atrás ele falou, mandou uma foto, né, lá da vista lá do nosso escritório. Tem um cara aqui fora de série do Simões Pires. Eu falei, cara, sei lá o que é Simões Pires. Não, vai lá. Daí ele me conectou, comecei com o sócio fundador, um jantar aqui, vai lá. E aí acabei Aquele namoro, né? Aquele namoro, aí saiu o casamento. E eu estava indo da Equity na KPMG, né? Então era uma decisão bem difícil. Mas acabei... Passo de coragem, né? É o segundo, né? Porque quando eu saí da Price, eu era diretor. Aí fui para Andersen Tax, a Aline, tive o privilégio de trabalhar. Ali era uma startup, né? Sim. Que a gente construía tudo. Então eu já tinha aquele sentimento de empreender de novo. Falei, cara, se fiquei 2 anos lá naquela época, agora... E são muitos desafios, né? Você sair de uma estrutura de Big Four, enfim, né? Eu também vim de grandes estruturas e quando você vai empreender, que é o seu negócio, cara, você fala, meu Deus, cadê meus assistentes, cadê os estagiários, cadê todo mundo? Cadê o salário no final do mês garantido? Cadê o salário garantido? Eu acho que esse é o principal ponto. Cadê o cliente batendo na porta? Isso no Andersen Tax eu senti bastante. Sim. Porque eu tinha um centro de custo de pessoas que eu trouxe da Price. E aí aquela coisa, você já vê o fluxo de caixa dia 30, o que entra, o que é. Mas fortes emoções. Mas o Reis que foi o cara aí que mudou minha vida. Foi o casamenteiro, né? Foi, mudou minha vida. É sério, mudou minha vida. E muito feliz. KPMG foi um capítulo muito bacana, bonito. Sim. Foi necessário, né? Foi. Acho que são capítulos, né? Maravilha. Lisonjeado por ter mudado a sua vida. É verdade. Posso dar sequência aqui e apresentar? Claro. Bom, além de casamenteiro de La Rosa aqui, mas eu sou baiano, acho que meu sotaque não nega, né? Tenho aqui em São Paulo aproximadamente 10 anos. Comecei minha carreira em Big Four, né? Comecei na PwC de Salvador. Acho que um bom elemento de Salvador é que escritórios menores, com estrutura menores, menos departamentalizados, então você acaba fazendo de tudo. Você roda tudo, né? Roda tudo. Porto Alegre é assim. Trainee você entra, você passa 1 ano na auditoria, depois você vai para o Tax, e aí você começa a fazer diretos, indiretos. Isso forja o profissional, né? Exatamente. Por muito tempo eu fui o cara do ICMS, então eu
fazia muito ICMS e tudo mais, mas hoje eu já não gosto dessa segregação. Por isso que ele é feliz, gente. Olha só. Ou não, né? Por isso que ele mudou. Não, hoje eu prefiro... Hoje eu não faço segregação entre tax plan e compliance plan, indireto, direto. Eu acho que a gente precisa ir para um caminho mais, obviamente, especialista em alguns momentos, mas na medida do possível generalista. Então, só dando sequência na história, então eu trabalho na PwC, tive a chance de atender durante muito tempo escritório de Brasília, Goiânia, né, por estar mais próximo ali desse escritório. Me transfiro para Porto Alegre em 2012, quando eu tive a chance de conhecer o La Rosa, né, na PwC de Porto Alegre. Isso. Sua vida ali começou a mudar um pouquinho. Né? E aí eu passo 1 ano e meio em Porto Alegre, acho que foi uma experiência fantástica, né? Acho que além do profissional, tem chimarrão, tem churrasco, tem muito costela, churrasco, enfim. 12 horas. Acho que todo esse meu, eu sou apaixonado por churrasco. E acho que todo não sabe esse assar, meu... eu que asso. Já tentei, mas já desisti. Mas acho que vem de lá, sim, e eu fiz muitos amigos. E é curioso que eu, como baiano, negro e tudo mais, o pessoal, nossa, eles são bairristas, são fechados. Nossa, muito pelo contrário. Fiz muitas amizades, tenho amigos até hoje lá. Enfim, foram 1 ano e meio muito feliz, eu diria assim, meses muito felizes lá. Chego em São Paulo aqui no final de 13, né? Como gerente, então tinha grandes contas, atendia muitos clientes de indústria automotiva. E aí eu vou para General Motors depois de 2 anos na PwC, né? Viro a mesa, como a gente fala, né? Vou para o outro lado da mesa. Acho que eu consigo me encontrar mais um pouco, acho que cada um tem seu perfil. Pô, vocês estão empreendendo agora, inclusive, parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Obrigado. Bacana, eu pude acompanhar um pouquinho aí nas últimas semanas, depois do evento do Augusto. Pô, sensacional que vocês fazem. E acho que todo mundo tem tem o seu perfil, né? Sim. Eu sou um cara muito mais de negócio, né? Então, assim, eu gosto do negócio, sabe? Eu gosto de entender, de ir, estar nas reuniões de negócio ali, estratégica. E aí eu faço um movimento de General Motors, depois eu moro 2 anos nos Estados Unidos, né? Moro 1 ano em San Diego, 1 ano em Los Angeles. Volto para o Brasil já como Head de Tax da Honeywell, né? Então, uma experiência muito bacana. Participei de alguns IPOs, de um IPO, na verdade, de um spin-off bem relevante da empresa. Sim. Trabalho na Sephora, passo por um período na Sephora bem crítico, que foi durante a pandemia, as lojas fechadas, online bombando. E aí eu decido ir para a 99, né, que é uma empresa de tecnologia. Não conhecia, pouco conhecia do 99, quando eu aceitei o desafio. Estou como diretor tributário, né, desde 2021. E desde então, muitos desafios. Eu acho que lá a gente tem, nossa, emoção o tempo inteiro. Como toda empresa de tecnologia, acho que eu gosto de destacar, é uma empresa muito diferente, né? Porque é muito dinâmica no negócio, a gente tem que estar sempre se reinventando. Apesar de não ser contribuinte do ICMS, Aline, mas tem outras É importante lembrar, né, pessoal? Exato, mas tem outras, eu diria que complexidades, né? O próprio negócio em si, ele é muito complexo, sem precedentes, sem jurisprudência, então deixa isso muito... complexo. Mas né? o Reis, eu acho que se fosse uma pessoa... O Reis é uma pessoa que gosta de estar junto com a área de negócio. Total. E faz todo sentido uma empresa que está em constante mudança. Se fosse uma pessoa mais introvertida, que ficasse só no back-office, essa pessoa ia estar totalmente desconectada com o negócio, né? Ou no Rivotril, né? Tem alguns mecanismos aí. É interessante porque o Reis conhece bem o negócio, né? E acho que essa é a grande diferença hoje em dia, né? Não, sou usuário, eu leio termos e condições, eu testo, eu valido, eu vou lá e pego o empréstimo para ver como é que vai vir. Vai lá no DEF, não paga, assim, pega e não paga. Funcionando. A gente tem uma fintech, a 99, além de ser uma empresa de mobilidade, tem uma fintech, né? Então, acho que é essencial essa questão do negócio. E muitas das oportunidades que eu identifiquei, curiosamente, foram na qualidade de usuário. Caramba. Eu, como usuário, falei, não, peraí, a gente precisa ver como é que dá o tratamento disso aqui. Quando a gente ia lá, a gente tinha oportunidade. Então, acho que faz muito sentido. Acho que eu defendo muito isso. E muito do que eu venho falando aí, enfim, todo fórum que eu participo prefiro ser um profissional de negócios com conhecimento em tributário do que o inverso, né? Ser um profissional de tributário que apoia o negócio. Eu vi isso aí do Thiago Figo, né? Uma vez eu gravou, também. Pessoas de negócio conhecem tributário. Exato. E para o consultor também, a mesma coisa, né? Quer dizer, se eu não estiver no nível Total. do Reis, naquele segmento, o Reis vai me olhar e vai dizer, volta para casa, faz... isso. A gente estava comentando disso, inclusive. Hoje a Karen passou por aqui, né? Que vocês também nem conhecem. Karen, você é culpada da gente ter esperado 4 horas lá. Foi. Agora são 9h30 da noite. Vou passar Agora a conta o Pix para vai ela. ficar super caro. E a gente estava falando muito dessa movimentação dentro do mercado tributário, onde a gente vê head de tax, né, líder ali de tax, indo para uma cadeira de CFO, de conselheiro, de executivo, né? E para isso acontecer, tem que conhecer o negócio. Sim. Assim como estávamos falando antes, né, da gente começar aqui, sobre o assédio, né, de consultorias, enfim, a gente tem muitos empreendedores da área tributária que assistem esse podcast.
E, cara, assim, o Rodrigo, ele é assediado a cada respiro que ele dá, né? Assim como outros líderes de grandes que o LinkedIn empresas. hoje, né? Hoje o LinkedIn você acessa qualquer pessoa, né? Qualquer E antigamente pessoa. não, antigamente você tinha que ligar. Agora eu vou entregar minha idade, né? Ligava no PABX, você tinha que convencer a telefonista ali para passar para a secretária do, né? E porque você não tinha acesso, né? Então você tinha que trabalhar essa questão de relação, né? Você precisava construir um relacionamento, né? Agora Não, tudo e ficou o muito La mais Rosa, banalizado. Ele tem um cargo diferente também, ele é head de mercado. Nem todo mundo sabe o que é head de mercado. Então, eu gostaria que você explicasse pra gente até o que faz, então, o head de mercado, né? Como que se constroem essas relações. Perfeito. Pra não ser o chato que fica ligando pro Rodrigo, falando, Rodrigo, Eu tenho algumas Faz curiosidades um- depois para compartilhar. faz um sobre planejamento tributário aqui, Rodrigo, não aguenta mais. Não, legal. Então, falar um pouquinho da questão de mercado, né? Como o escritório ele é bem pulverizado, né? Então a gente tem desde Manaus até interior do Rio Grande do Sul, Goiânia, Ribeirão e Cuiabá. Para a gente conseguir uniformizar o atendimento e as linhas de negócio, você tem que ter alguém ali para pelo menos estar discutindo portfólio, discutindo a approach. E agora que a gente virou full service, antes era só tributário, era mais fácil, né? Hoje a gente está com tudo menos penal e família, né? Então, uma das minhas atuações também está mais em eventos. Meu sócio brinca que eu sou Trabalho fácil, TikTok. Né? De festa. Então, assim, eu acho que essa questão de gerar conteúdo e estar perto das pessoas, né? Eu acho que a grande diferença que eu vi aqui em São Paulo eu ouvi ontem isso aí do Ricardo Basaglia, que é o head da Michael Page. Uma colega minha sugeriu, começa a escutar o podcast. E eu gosto, meu amigo, assim, eu conheço há bastante tempo. E ele fala, hoje em dia não tem como separar a vida pessoal profissional, né? Antigamente, não, seja profissional. Se o Rodrigo não tem admiração por mim, não tem empatia, eu nunca vou conseguir, mesmo que eu leve uma ideia. Então, hoje o Rodrigo, só mais uma ideia. hoje o Reis ele tem 40 escritórios ali, né? 30 ou 15 de alta qualidade que ele pode escolher. Muitas vezes, além da questão técnica, também tem a questão de o Reis sabe que vai poder ligar para aquele cara no domingo e o cara vai entrar junto e não importa, né? E não vai ficar bilando hora, né, por ligação. Então, acho que esse papel de você estar no mercado, estar com as pessoas, estar entendendo, né? Porque essa questão do mundo virtual distanciou o consultor das empresas. Então, provocar essa questão de, só reunião virtual, você não vê o body language, você não consegue ter aquela questão do cafezinho. Exato. Né? Você Que é faz a importante. reunião, porque parece uma máquina de moer, né? Entra na reunião, sai noutra, e você acaba perdendo um pouco a questão. Sim, a gente vai pegando até ranço do Teams já, né? A gente não aguenta mais reunião no Teams, mas as pessoas vão perdendo as conexões, né? Vão perdendo até os momentos ali que acontecem, né? De trocas, tá? Assim como a gente estava aqui antes do podcast, isso é importante. Sim. Né? Não só para negócio, mas para gerar o relacionamento em si, né? A gente falou bastante sobre isso hoje e sobre vários aspectos, né? A gente estava com a Karen aqui hoje falando sobre maternidade, né? Nós nem somos mães, a gente falou assim, Karen caramba... tem 28 filhos. 28 filhos humanos, né? Como ela disse, fora os Ele é pets. executiva, admirado. E a gente falou, né? Lá na frente tem um monte de mãe, né? Que vive aí o empreendedorismo, vários desafios, vamos levar, vamos conversar. Então, são várias conexões que a gente vai fazendo e não é só conectar para gerar negócio, para vender naquele momento, né? Eu acho que esse é aquela pessoa chata, né? O vendedor chato. Então, acho que existem outros caminhos para isso acontecer, mas até pegar o gancho e perguntar para o Reis agora. Por exemplo, hoje, né, que nem o La Rosa falou, tem lá 40 escritórios atendendo a 99, né? Acredito que diversos temas, aspectos. O que vocês entendem como fundamental para um fornecedor de serviço? Então, assim, o que diferencia o cara que foi contratado do cara que não foi? A gente está falando disso Legal. ali Do que foi nos deletado. bastidores, né? Eles têm uma visão Legal, acho bem que interessante. eu gosto muito de falar desse tema, né? Eu acho que até aproveitando a audiência de vocês aqui, eu acho que eu consigo falar sobre a perspectiva de quem contrata, né? Sim. E eu costumo falar também que eu estou agora enquanto diretor tributário, mas o que não me impede, sei lá, de no futuro estar como consultor, né? Ou empreendendo, né? Eu acho que vou ter essa visão, né? Do tipo, eu acho que eu vou conseguir contribuir nessa linha. Eu acho, de novo, você comentou, eu recebo muitas mensagens. Por e-mail e por LinkedIn, inbox do LinkedIn.
Eu tenho que ter muita... Primeiro que eu respondo todas, porque eu não sei o dia da manhã, então minimamente sou educado ali, não copio e colo, eu respondo de forma... E aí eu procuro contribuir com quem está me mandando mensagem, porque muitas vezes vem aquela mala direta, eu já conto a curiosidade sobre a mala direta. Muitas vezes vem aquela mensagem que você sabe que não se aplica, mas eu tento de alguma forma, pelo menos naquela troca de mensagem, contribuir com a vida daquele profissional. E aí, eu acho que o grande ponto aqui é quem está disposto a me ajudar, né? E aí, só voltando aqui à questão da mala direta, eu acho que uma curiosidade que eu conto, enfim, existia um grande profissional de mercado que mandou uma mala direta, já é consolidado já tudo, e eu recebi a mala direta e eu fiquei muito surpreso com o recebimento daquela mala direta, né? E eu não respondi, né? Era um robô, não vou responder o robô. E aí, a pessoa insistiu no contato, falou, Rodrigo, você não vai me responder? Eu falei, não entendi, não deixei de te responder. Aí ela, não, como assim? Eu mandei mensagem. Eu falei, não, isso aí foi um robô, foi uma mala direta. Então, só para dar visibilidade que precisa do calor humano, né? Então, assim, acho que, sendo objetivo aqui na resposta da Aline, eu acho que eu quero gente que resolva o meu problema, né? E, geralmente, as pessoas que vão resolver o meu problema estão no dia a dia comigo, né? Sim. Ou seja, outro dia eu recebi mesmo uma mensagem de um advogado de um escritório que ele nem me atendia ainda e que o cara compartilhou comigo um caso que foi pautado e que teria um julgamento da 99. Pô, eu achei aquilo ali fantástico. O cara tá me acompanhando, eu falei, cara, beleza. E eu já havia recebido dele diversos inputs do tipo... Não era nem o patrono da ação, né? Nem era. Que legal. Exatamente. E eu recebi durante muito tempo dele diversas mensagens do tipo, olha, vê se isso não se aplica, ó, saiu essa decisão, essa solução de consulta. E, cara, eu falei, pô, preciso dar uma chance desse cara, porque esse cara, além de querer ser meu parceiro, então, assim, eu tem interesse, né? Exatamente, o cara quer trabalhar comigo, quer me ajudar. Até porque não é todo mundo que faz isso, quer dizer. Exatamente. São pouquíssimos, né? Dito certo. Sim. Aí recentemente a gente teve uma discussão muito relevante, um caso muito relevante pra gente, muito material, e a gente fizemos um vídeo, obviamente, ele acabou levando justamente por conta dessa energia e tudo mais, e obviamente tem muita capacidade técnica. Então, no final do dia, a gente quer quem resolva o nosso problema, né? Sim. Então, eu como gestor tributário, eu quero quem quer resolver o problema, e muitas vezes eu não tenho tempo para pensar, nossa, deixa eu ver. Não tem, cara, é o cara do dia a dia. Sim. Então, você está me mandando mensagem, eu falei, pô, deixa eu aproveitar esse e-mail do La Rosa aqui, deixa eu emendar esse assunto aqui que me surgiu aqui. Está mais próximo. Sim. É isso. Então, assim, eu acho que essa questão de parceria, de entender o negócio do cliente, que entra também na linha do conhecer o meu negócio. O cara que é usuário, pô, de repente o cara pegou uma corrida e falou, nossa, eu percebi que no recibo sai assim. Sim. O cara trazer para mim essas coisas, verificar se eu já abordei, se eu já explorei. Então, acho que é parceria, né? Então, hoje, quando, obviamente que algumas escolhas, elas têm que ser estratégicas, de repente, eu preciso de um trabalho de uma Big Four. Né? Beleza, a gente vai fazer trabalho com a Big Four. Mas, de repente, vai ser realmente quem vai me entregar mais valor agregado e quem eu realmente confio e sei que entende meu trabalho, né? Minha função, enfim, o nosso negócio. Então, acho que é muito nessa linha. No final do dia, a gente busca quem vai nos entregar a solução e naturalmente surge quem está próximo da gente. E quem mostra interesse. Né? Perfeito. A gente falou até disso num episódio anterior. Resume muito naquela frase, no ser interessante antes de ser interesseiro, Perfeito. né? Acho que se resume exato. a isso. Até porque tem, enfim, fornecedores que entram em contato com você ali com muita energia, só que a energia é cavalo paraguaia, né? Manda um e-mail, então você vê, cara, não é assim, cara. De CMS, a gente e tem que entender, tipo, eu não tenho oportunidades brotando, nossa, toda hora tem esse trabalho, eu não tenho isso, não é dessa forma. Acho que é um ponto interessante, né? Eu, como passei por Big Four, a minha carteira é capital aberto e multinacional. Eu não trabalho em middle market, porque não foi a minha história, tá, né, no interior. E aí essa questão é dor, né? Porque multinacional e capital aberto, o mato é baixo. Por exemplo, eu trabalho muito com varejo. Né? Então, são questões pontuais. Não dá para chegar lá e falar, pô, deixa eu fazer um diagnóstico. Não, tem 30 pedindo isso. Quer dizer, por dia, né? Por dia. Eu acho que a grande sacada é essa. É você ter uma relação com o head de tax ou com a equipe, não importa. Conhecer o negócio, conhecer as dores. Eu acho que esse é o ponto que eu tenho visto. Porque o varejo é muito complexo e você não consegue tirar coelho da cartola todo dia. Não, eu acho que também é aquele relacionamento a ponto do cara te ligar e falar assim, La Rosa, estou com um problema aqui, acho que você pode me ajudar, né? Às vezes... Qual que é a sua visão, ainda que não haja uma contratação imediata, mas uma visão, uma troca genuína. Não, por exemplo, hoje ele não é nem cliente, mas eu criei relação com ele há muito tempo. Ele me ligou hoje e falou, pô, preciso resolver um problema contigo. Como é que eu capitalizo reserva legal? Falei, cara, 6404, abri com ele. Enfim, buscamos outras formas, né? Mas fiquei ali, 20 minutos, uma coisa que me interessou,
né? Não é cliente, não tem relação, mas eu acho que é aquela Mas ele questão de nunca vai troca. esquecer também, né? É questão de troca, Aí, né? se ele tiver uma demanda para contratação, certamente ele vai lembrar de você de uma forma muito privilegiada. E acho que no setor de tecnologia isso se faz ainda mais necessário, né? Porque, de novo, a gente está falando de empresas, e a gente comentou naquele evento lá, empresas muito recentes, né? Empresas de, por exemplo, 99 são 12 anos de história. Então, Bem recente. você não tem muita jurisprudência consolidada, administrativa, judicial. Então, assim, você tem que realmente ser criativo. Então, essas teses de prateleira não vai colar lá no 99. Então, vai ser mais criativo, trazer inovações, verificar o que é que se replica, se tem, enfim, mais ou menos nessa linha. Até porque, né, você pega o CNPJ, eu sei as ações que a 99 tem. Quer dizer, não, é muito fácil, né, A gente você... pesquisa antes de E- conversar. Deixa eu fazer uma pergunta, mas eu queria a resposta de duas perspectivas, né, diferentes, claro. Pensando em reforma tributária, por exemplo, queria perguntar para o La Rosa se você acha que esse é o momento, de fato, de abordar empresas para trabalhos como modelagem, né, ali pensando já em alguns cenários. E eu queria saber do Rodrigo Reis, né, se você vem recebendo também esse assédio, né, no bom sentido, claro, e se a 99 já fez algum estudo nesse sentido e qual que foi o resultado, Sobre o impacto, né, da reforma. Exato. Para o ímpar, você Hã? Vou começar eu que sou mais novo. Eu divido em duas partes. A primeira parte de créditos tributários, a parte de modeling, né, supply chain. Então, como os incentivos fiscais eles vão deixar de existir, eu vou sair daquela regra logística e tributário e o net que der eu vou, tipo extrema, e vou precisar realmente voltar agora para a origem, que é a inteligência logística. Né? Então, acho que isso, tanto é que eu tenho visto no mercado empresas contratando profissionais da DHL, por exemplo. Ah, que Que legal. tem toda a cabeça, Pra que era uma fazer coisa algo que não era logístico. comum. Sim. Pô, esse profissional, ele está no operador logístico, ele entende. Então, isso eu acho que é uma questão que vão rediscutir. Por exemplo, Santa Catarina. Pô, importação lá é crédito presumido. É. Um planejamento tributário Então, reverso. assim, porque você importa para Santa Catarina, manda para São Paulo e... Acabou Então, o essas passeio coisas- da mercadoria, né? E aí vai dar um impacto nas cidades também, né? Porque Santa Catarina, o Porto de Santa Catarina, esses efeitos eles vão ser no desdobramento, O né? efeito social, Social, né, da- econômico. Então, assim, ó, a gente tem visto, não muito, mas algumas empresas a gente tem feito essa questão de projetar com algumas alíquotas, algumas questões, e repensando também a questão logística. Legal. E crédito tributário, como a gente ainda tem certeza, por exemplo, se o PIS e COFINS eu vou poder compensar com o CBS, um extemporâneo lá na frente, e como o governo cortou créditos fiscais, está tributando crédito presumido, limitou a parte de compensação de ação judicial, enfim, tentou aquela MP agora que foi um fracasso. Você vê que ele está Pedro tentando estrangular, O que né? acontece? O caixa das empresas, né? Essas empresas não pagavam PIS e COFINS e RCS sobre crédito presumido. Muitas vezes o crédito presumido de CMS era o lucro né? Exato. Que estava na conta. E agora é 42 e 65 e 25%, né? 34 mais 9, 25. E o caixa está apertado, né? Eu tenho visto clientes sendo mais arrojados. Em que sentido? Pô, esse crédito era amarelo. Não, agora esse crédito ele vem para a mesa, porque E eu agora ele vou mudou usar. de cor em função do cenário. Então, o que a gente tem recomendado é colocar tudo na mesa, avaliar, porque daqui a pouco a gente não tem, por exemplo, CMS, né? A gente sabe agora material intermediário. Sim. Quer dizer, tem muita coisa nova, recente, que dá para explorar. Sim. Mas aí é aquela questão do consultor tributário, tá perto, tá entendendo. Não é só levar uma recuperação, mas também rever os cenários do que foi apresentado, né? Sim, por exemplo, no meu caso, como eu atendo, como eu falei, multinacional capital aberto, eu não posso chegar em nenhuma delas, deixa eu fazer um diagnóstico. O Rodrigo vai mandar longe, vai dizer, cara, você é torcedor do Flamengo. Então, até você saber 1 ou 2, 3 temas daquele setor, não é uma coisa assim simples. Você tem que estar lá, você tem que estar Sim. conversando com... Eu, por exemplo, teve uma ideia que um cliente me ligou e fez uma pergunta. Pô, esse assunto aqui, posso tomar crédito PIS/COFINS? Eu falei, cara, nunca tinha pensado. Fui estudar, e aí agora a gente virou um produto. É o ser criativo, né? Eu falei, poxa, mas faz sentido, nunca pensei nisso como crédito PIS/COFINS. Enfim, e outros temas que a gente vai vendo até a concorrência, né? Sim. Fazenda, daqui a pouco, pô, estou não arrojado. Pô, mas a outra lá, tá fazendo, capital gente. aberto, auditoria aprovou. Inclusive para fins de classificação, né? Você analisa o mercado para saber como que o seu concorrente está classificando, porque pode ser que ele tenha mudado ali o rating de risco justamente por causa desse cenário que mudou. O procedimento
atendimentos, né? Daqui a pouco... E tá junto, né? Porque se a gente não tá em eventos, se a gente não tá tomando um café, almoçando com alguém, você não consegue... Não, e tem que trocar ideia, né? O cenário é novo. Reforma tributária é novo para Pra todo todo mundo. mundo. Ninguém sabe tudo. Até a gente estava comentando com vocês, né? Que nós gravamos o curso. Pra gente também é desafiador, né? Uma coisa é eu sentar aqui e falar de recuperação de crédito que eu faço há 1000 anos. Outra coisa é sentar aqui e vamos falar de reforma tributária. Então, é um momento novo para todo mundo, né? Eu acho que é o momento que todo mundo põe a sandalinha da humildade e fala assim, pô, vamos trocar ideia, né? Vamos saber o que todo mundo está fazendo. Mas e lá na 99, como é que... Legal. Tá. Primeiro, dando um passo atrás, eu sou entusiasta da reforma tributária, tá? Isso não quer dizer que eu não tenha críticas à reforma tributária em si, mas eu acho que, sobretudo, a gente precisava de uma reforma, reformar todo esse nosso sistema aí. Eu, com a reforma tributária, eu me reaproximei da academia, voltei a estudar, e muitos dos contatos que hoje eu tenho diariamente são muito da academia. Legal. Porque eu vejo muito a academia caminhando com o corporativo quando a temática é a reforma tributária. Eu participo do CECIF, que, enfim, pelo Eurico lá, capitaneado pelo Eurico, Nelson, etc. Então, a gente já discute a reforma tributária há muito tempo, a gente contribuiu com muitos textos, etc. Então, a gente participou ativamente da reforma tributária, tá? E aí, no contexto da reforma tributária, obviamente que a gente tem as nossas críticas, mas eu acho que a gente está muito à frente por conta dessa participação ativa. Por exemplo, daqui a 2 dias eu tenho uma reunião com o pessoal lá da CERT, justamente para trazer alguns pontos nessa passagem da reforma para o Senado. Legal. Então, acho que na 99, como a gente está muito próximo, né, a gente começa agora um RFP para a gente tentar mapear para o negócio quais são os eventuais impactos que a gente pode ter. Então, olhando para o sistema, o que é que a gente vai ter? A gente vai conviver com 2 RPs, por exemplo? Transição. 2 regras fiscais? Como é que vai ser a transição? A gente vai mapear. Né? Se preparar, porque daqui a pouco os 3 entes vão fiscalizar. A LP 108 é algo tem que super contratar mais sensível. pessoas, né? Isso, perfeito. Essa parte da equipe. Modelo de negócio, né? Acho que eu tenho falado aqui muito sobre estar próximo do negócio. Hoje a gente tem um modelo de negócio, mas os padrões de consumo vão mudar, precificação vai mudar. A gente tem questões relevantes como responsabilidade solidária, questão de enquadramento de contribuintes. Então, a gente não tem certeza como vai ser o amanhã. Então, a gente precisa mapear, a gente precisa fazer conta, né? E vários outros pilares também de produtos. Então, qual o tipo de desenvolvimento de produtos, né? Contratos. Então, meus contratos com fornecedores. Será que eu já vou me antecipar agora? Rever meus contratos, travar os preços, enfim. A gente está falando, né? Exatamente. Vai impactar preços a renegociação. e prazos, né? O que eu acho que as pessoas estão muito olhando até pela lógica dessa reforma tributária que a gente tem, que eu acho que ela não é uma reforma tributária perfeita, mas era necessária e uma das que a gente poderia ter. Há muito tempo, né? Perfeito. Mas eu acho que as pessoas estão muito olhando para a questão do aumento da carga tributária. Mas eu acho que está muito mais além que isso, né? Acho que a gente precisa entender. Até mesmo no cálculo da alíquota, eu acho que as pessoas precisam ter um pouquinho mais de critérios nessa avaliação do real impacto por conta da alíquota, né? Olhar a alíquota nominal versus... a alíquota nominal versus a alíquota nominal, você vai achar uma diferença muito grande. Mas é efetiva, né? De um lado a gente está falando de cálculo por fora, cálculo por dentro. A gente está falando de tudo que paga. Toma crédito de tudo, enfim, crédito amplo, né? E crédito muito restrito e um custo absurdo com tirar litígio. todo o gross up, chegar no valor Exato. líquido, fornecedor. Resíduo tributário. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que entender e que isso pode variar de indústria para indústria, né? Sim. Eu acho que a reforma tributária faz com que também, ao menos nesse momento, os profissionais sejam muito especialistas, né? Porque eu vou conhecer o meu setor. Exato. Então, você perguntar, por exemplo, seletivo. Cara, eu acompanhei as discussões seletivo, mas quem está no setor, sei lá... Muito impacto isso aí. Exatamente. Tem muito mais propriedade de falar de mim. E assim, outros setores. Então, acho que esse é o momento, e respondendo a pergunta, de fazer esse mapeamento e começar a trabalhar justamente visando 2026, né? Eu acho que a gente está, enfim, no meio do ano aqui, a gente tem muita coisa para fazer e a gente está exatamente nesse momento de diagnóstico, mas é um diagnóstico mais específico, né? Ou seja, qual esforço aqui, onde é que eu vou atacar, né? Quais são as possibilidades olhando que eu tenho na mesa. o negócio como um todo. Exatamente. E um dos principais pilares é, de fato, o negócio. Embora a gente tenha TI, a gente tenha contrato, né? Questão de fornecedores e outras questões mais. E outra coisa, né, Reis? Emparelhou o nível de conhecimento, né? Quem tinha conhecimento, agora tá todo mundo foi pro zero. Né, de CMS, de PI. É a chance de todo mundo se igualar. É o que eu falo de A TP. gente falou que zerou o game. Vamos eu começar falo de todos TP. juntos. É o que eu falo de TP, os profissionais de TP, desculpa, mas ficam todos chateados comigo. Mas, cara, TP, a gente sempre esteve fora da caixa, né? O Brasil, para efeito de TP, era assim... Agora a gente, adesão ao CDE e tudo mais, a gente tem a chance de replicar as práticas que tem aí no mundo e que muitos profissionais ao redor do mundo estão praticando há 20 anos. Tanto é que existe um movimento muito grande
tem um movimento muito grande de profissionais de fora virem trabalhar no Brasil, né? Nesses Legal. escritórios, Big Fours, etc. Justamente Porque porque sabe os como caras funciona. eles já estão trabalhando com isso há muito tempo. Então, assim, TP, eu acho que é a chance também de quem tem interesse, eu acho que TP é muito estratégico, por exemplo, a 99 é muito estratégico, Sim. né? É a chance de todo mundo se nivelar de alguma forma, né? Porque Sim. você vai entender as práticas, você vai entender as questões de benchmark, de adequações, enfim. E várias outras questões. Questão de datas, né? Base de dados. O Brasil não tem nenhuma base de dados. Você vai fazer benchmark aonde, enfim. Então, tem muitas questões e que eu costumo falar que todo mundo está na mesma página. As pessoas ficam ofendidas, mas eu acho que é a chance, sim, né? Tá todo mundo... lógico. Que nem eu falei, tem que pôr a sandalinha da humildade. E, de fato, né? Zerou o game para todo mundo, como a Thalita fala. Verdade. E é um momento muito novo, né? Quem chegar e falar, eu sei de tudo, desculpa. Nem do antigo deve saber, quem dirá do novo. Bom ponto. Então, assim, Eu sou otimista sob a perspectiva do profissional, porque tudo que é novo tem muita dúvida, tem muita oportunidade e a gente vai, pelo menos por 10 anos, ter bastante trabalho. Depois a gente não sabe muito bem como vai ser, mas é uma perspectiva positiva para nós. Eu sei que existe, logicamente, impacto, a gente ainda não sabe, tem um monte de receio, mas para nós é um momento de uma década de ouro. Pelo menos para se super de destacar. Aí, A gente fala não com uma certa tristeza, mas poderia ser diferente. O consultor tributário, consultoria, escritório de advocacia, é aquela coisa, quanto mais turbulento, mais ele pode gerar valor. Né? Hoje a gente apoia muito na questão estratégica contra o fisco. Né? Então, tomar um crédito diferente, não sei o quê. Agora a gente vai ter que estar mais próximo do negócio, né? Porque, se eu não tiver, como eu falei, se eu não entender a reforma, se eu não entender os impactos para o Reis, como é que eu vou me aproximar dele? Que valor eu vou oferecer? O que eu vou... Então, acho que é um grande desafio, é um trem que está passando rápido para todo mundo. Exato. Né? Então, vai exigir preparo. quem esperar... Não, deixa eu esperar para quando sair, para... e tem muita gente assim, viu? Na semana, as 3, 4 semanas, eu A gente participei. tá traumatizada desse episódio. Gente, é que assim, a gente tá palestrando em alguns eventos da reforma tributária e assim, a gente começa a ver de tudo, cara. De tudo. Então, Imagina. assim, eu já começo a ir com o coração mais aberto, porque a gente vai com algumas O perspectivas. coração aberto é boa. Então É assim. porque no último a gente não foi tão aberto e foi surpreendido. Mas, esse Aline, aí eu vou deixar pra mas você é falar. cultural, Aline. As pessoas não têm o hábito no Brasil. Se a gente for pensar em educação, nossa educação é péssima. É péssimo. Isso reflete no nosso padrão do dia a dia. Quantos livros é a média do brasileiro? Sei lá, meio livro por ano. E Por olha lá. ano. Então, você não tem aquele hábito de pegar e ler, de ver um julgamento. Sabe aquela coisa, você não foi educado para se desenvolver. Né? É tipo assim, ó, fiz a graduação, fiz o pós, acabou. É Né? isso. E essa educação constante, a gente vai estar com... a gente vê, né? Pega um Chueire, pega uns caras que já estão... juristas que têm 65 anos, por exemplo. Tem jurista com 80 anos e está discutindo. Sim. Sabe? E tá ali, está atualizado. Então, idade não faz o podcast diferença. que você fez lá com o Ives Gandra, meu, O sensacional. Ives Gandra... Aline fala 89 dele anos. 89 Foi muito bom anos, esse podcast. E ele com energia, Você vê? sabe? Com sangue no olho, discutindo. Não, e falando Super- coisas extremamente Super pertinentes, simples, né? Exato. Mas olha, a gente foi... Nossa, a Aline me convenceu na primeira frase. Vou dar audiência, pô. Não, mas é bacana, assim, porque Não, é muito legal a esse gente podcast. deixou ele falar, É. né? No sentido, assim, de... Cara, e ele trouxe o cenário desde lá de trás. Legal. né? ele fez toda uma construção, né? Mas olha só, eu palestrei em um evento lá em BH para 50 pessoas mais ou menos, né? Era um evento menor, mas eram todos assim, analistas, coordenadores de empresas, de grandes empresas, inclusive. E assim, a preocupação deles é bloco K. Sabe? Eu não vi ninguém falando da reforma. Você sabe por quê? Essas pessoas estão na operação. Sim. Essas pessoas estão lá, estão amassando barro, Exato. infelizmente. Infelizmente, eu acabo usando um termo que eles são robôs humanos. Exato. Eles não estão no Aquele- negócio. Não, tem e outra visão coisa, de é negócio. repetitivo. É um déjà vu. Todo mês é a mesma coisa. Essas pessoas, elas atrofiou. Não digo todas, mas para você tirar essa pessoa e falar, olha, você vai sair para parar de ser robô humano. Apertando o botãozinho. E tem umas que não querem. Não. Sim. É cômodo, né? Não, porque você vai ter que se desenvolver. É. Então, acho que esse é o grande desafio das empresas, né? Sim. Como pegar esses profissionais e começar a deixar eles Sim. mais no tático, Não, estratégico. na hora que eu passei ali naquela questão do crédito de CMS em 240 parcelas lá, eu escutei nossa! E eu fiquei olhando assim, eu até olhei pro slide e Que falei, mundo que vocês gente, estavam isso até aqui agora, faz né? muito tempo.
Então, assim, a gente vê que tem de tudo. A gente já palestrou para, enfim, contadores, muitos contadores que acharam que a gente tem uma visão muito pessimista. Então, assim, você vê que a reforma tributária também, de fato, tem muitas opiniões. Claro, né? Também tem muito achismo, né? Muitas coisas a gente não sabe ainda como de fato vai acontecer, mas a gente leva muito o contexto histórico, né? Então, assim, a gente tem obrigações acessórias que não eram mais para existir, existem até hoje, que eram para substituir, só agregou. Então, a gente tem mais uma obrigação para entregar. Sim. Apareceu a DIRB aí do nada. No meio do caminho. Então, assim, eu também acho que a reforma tinha que acontecer. Também tem algumas críticas, né? Mas eu, sinceramente, não acho que vai ser um caminho tão fácil e lindo como algumas pessoas pensam. Né? E outra coisa, né? A gente não tem falado muito a reforma da renda, né? Também. Então, quando vier a reforma da renda, vier a tributação do dividendo, vier a extinção do JCP, e aí? É mais esses elementos, né? Eu ainda tenho a questão de logística, eu tenho a questão da reforma, transição. Não, pode mudar completamente a configuração da empresa. Tudo isso num Como é que eu balaio. monto esse Lego, né? E analiso Lego, riscos, seja o Reis, né, do lado in company, seja o consultor. Como é que você consegue ter isso, né, Vai ser up to date desafiador. ali? Tem que estar juntos, tem que estar lendo, tem que estar em eventos, tem que estar aqui, a gente trocando ideia. Exato. Porque vai ter um gap Sempre muito aprende. grande, vai ficar um gap gigante. Aquela pessoa que ficou com o ICMS e o IPI e não entrou aqui, essa pessoa está meio que desempregável no tempo. Exato. Né? Até por isso que o Reis fala, né? Hoje, o profissional ele tem que saber tudo. Não tem, é muito difícil hoje, até pra gente que empreende, né? A gente tem que ter Minha uma visão formação ampla, né? foi indiretos, né? Indireto. E assim, Excelente. se eu chegar hoje na reunião e não souber falar nada de imposto de renda, Sim. não fecho, entendeu? Então, assim, não tem mais como. Esse assunto é engraçado, né? Curioso, porque, de novo, durante muito tempo eu fui indireto e tinha relativa insegurança para fazer direto. Aí não deu certo Sim. no direto, foi A pro gente direto. acha que é outro mundo, né? Então, ele não deu certo no direto, foi pro International, ele rodou label. Entendi. Tamo aí, tamo aí. Tá aí, vai um pouquinho de cada coisa. Mas assim, hoje eu vejo muito mais imposto direto, imposto de renda, né? Porque é onde está ali o nosso planejamento e tudo mais. A operação de indiretos, ela está relativamente flat, né? Pô, cara, assim, a gente tem se adequado à operação, mas ela está flat, né? Pô, toma o crédito aqui, tem a jurisprudência, eu valido aqui, muda o posicionamento, mas ela é relativamente flat. Diferente de imposto de renda, né? Que a gente está sempre rodando. Então, esse tipo de profissional, eu acho, de indiretos, diretos, e na medida que você fica mais sênior, eu acho um caminho um pouco perigoso, né? Assim, eu diria, para efeito profissional. Sim. Assim como eu acho também a questão de segregação entre compliance, planning e litigation, uma preocupação também, uma segregação, na verdade, também um pouco É delicado, né? delicada. Hoje eu almocei com uma head de tax de uma multinacional da tua área. E ela falou assim, ó, o Global decidiu separar a compliance do planning. Me tirou 80 pessoas, eu fiquei com... Já vi Ela falou muito assim, ó, movimento desse. aí ela falou assim, ó, tudo bem, os países lá que tem um IVA, tem 2 alíquotas, né? Ok, mas aqui, onde o meu planning, minha consultoria depende da qualidade do dado, então ela desconectou. Então, se ela não sabe, ela tem uma pessoa que ela bota aqui para filtrar, para pelo menos fazer um check, porque se caca que entra, caca que sai. Sim. Então, se ela não... Imagina, vai... Eu olha não que diria coisa. eu não diria que é uma trend, mas eu vejo muito movimento desse. Inclusive, indiretos vêm para a estrutura de controladoria. Justamente porque tá essa questão mais de cumprir o compliance ali, né? O planning, basicamente, todo indireto. E aí, só complementando essa questão de segregar compliance, planning e litígio, eu acho um pouco, entre aspas, limitado, porque você acaba não vendo todo. Então, muitas vezes o planning, o compliance, ele é janela para o planning. Sim. Né? Sim. E o planning foi contencioso, né? É, Foi um planning... eu de- levo outro, né? Exatamente. Então, assim, é difícil, eu não consigo segregar. Cara, hoje você me fala, você é planning, cara, eu sou tudo, não consigo. Por isso que os nossos alunos já chamam a gente de Taline, né? Porque a gente é quase uma só. Mas Porque eu tenho experiência no contencioso, eu venho do contencioso e ela do consultivo. né? Mas E aí- assim, hoje, cara, quando a gente senta na que mesa ser com o tudo. cliente, a gente tá atendendo um cliente, ele teve um auto de ICMS de 30 milhões, que usava benefício lá de Alagoas, enfim. Sim. E aí, assim, o rumo da conversa foi chegar nos bens dos sócios, Sim. entendeu? E, assim, se Na você não sabe reunião, responder, você você tem acha que que o ter- cara Sim. vai confiar você um auto de 30 milhões? Você Sim. não sabe? Não vai, né? Tem que entender, né, o nível e o de risco dele, de exposição ao risco do patrimônio dele, que é o que ele está preocupado nesse E o momento. apetite e risco dele, né? Exato. Cada cliente tem apetite Também. e risco, né? Eu queria só voltar um ponto do papo fornecedor, só para fazer Claro. um complemento, né? Acho que isso é super válido.
Eu tinha comentado aqui sobre essa relação do fornecedor, que pô, faz todo sentido, acho que é consenso aqui entre a gente. Outra coisa que eu acho que é super válido, e eu costumo falar no meu time, é a gente olhar pela janela. Porque muitas vezes eu tenho, entre aspas, um time fechado de fornecedores, né, de escritórios que eu trabalho e tudo mais, mas eu fico relativamente limitado. Então, o que eu costumo fazer anualmente, a gente chama lá de Tax Day, né? Tem que pagar... Tá registrado, hein? Tá 99 Tax Days. Sabe quem faz também? A Alessandra faz na Via. Exato. Eu só vou aceitar Que se a gente for faz? convidada. Pois é. Pô, super convidado esse ano. A gente faz todo outubro de cada ano. Tá? Que legal. O que a gente faz nesse evento? A gente fala o seguinte, cara, a gente entende que o nosso posicionamento é muito razoável. A gente tem aqui o compliance, a gente tem um posicionamento de planning muito razoáveis, e inclusive a gente se relaciona com, entre aspas, com o fisco de forma muito positiva também. E quem influencia? Só que a gente costuma olhar pela janela, que olhar pela janela seria o quê? Cara, deixa eu ver o que é que os outros estão fazendo. Eu não posso achar que eu estou com um posicionamento cobrindo super... tudo. Estou cobrindo tudo e que meus fornecedores também estão assim. Até porque o cara, ele se acomoda. Então, uma vez no ano, a gente chama fornecedores diversos, obviamente diferente do que a gente já trabalha, que a gente nunca trabalhou, e coloca o cara, que a gente passa informações, 99 tem recolhimento de X a Y, a 99 tem isso e isso de atividade, isso e isso de receita. Traz para mim aqui o que você está vendo no mercado, enfim, esse perfil de empresa. E é exatamente isso. A gente tem 2 anos que a gente já fez, a gente, em algum desses momentos, a gente conseguiu capturar algumas coisas, viraram parcerias. É exatamente isso. Então, de novo, a questão da humildade que você tem batido aqui é exatamente para falar o seguinte: eu posso não estar atendendo 100%, cobrindo 100% do... Mas você dá a possibilidade exatamente. Então, acho que é bacana. Então, só complementando, acho que tem essa questão do fornecedor, de estar junto e tudo mais, mas eu acho que também a gente tem que olhar pela janela e entender que, enfim, tem outras pessoas fazendo coisas diferentes. Não necessariamente melhor ou pior, mas diferente, que cabe a nossa avaliação. Trazendo para o lado da consultoria, a mesma coisa. Estou sempre olhando para a janela e aí aquela questão, né? O pessoal fala concorrente. Aí eu brinco, análise de mercado faz aí parte. eu brinco, eu falo assim, sabe qual é o teu concorrente? Qual a resposta que você daria? Você mesmo. Você. Se você não consegue se superar a cada dia, você vai ser... Eu falo assim, se você é medíocre perante o cliente, ou se você não gera valor, não adianta você ter um escritório, ter um Porsche, ter um escritório, cara, não vai. Então, acho que é muito disso, né? Hoje está caindo essa questão de... Pô, eu tenho amigos na UI, eu tenho na KPMG, troco ideia, indico quando precisa alguma questão de Big Four, né? E, pô, discuto um ponto relevante. É tributário, né? É tributário, quer dizer... Controverso. Aquela questão, né? Que sozinho, aquela história, sozinho pequeno, você vai rápido e... A gente até recentemente postei uma frase que não é minha autoria, não sei quem que é o autor, que falava exatamente isso, que no topo as pessoas colaboram, é embaixo que elas estão concorrendo. No topo está todo mundo querendo se ajudar, querendo trocar ideia, porque o desenvolvimento ele acontece justamente quando a gente compartilha opiniões, né? Porque pode dali surgir uma nova. E até pensando nessas conexões que a gente está falando muito aqui na relação fornecedor-cliente, mas existe uma terceira pessoa aqui na nossa relação, que é o fisco, né? E teve... Nosso sócio. É sócio oculto, né? Nosso sócio. Mas é oculto, porque ele é bem... bem Olha, escancarado, gente, ele é bem vou falar para escancarado. vocês, depois que a gente empreende, que a gente pega uma guia para pagar, Olha, dói. Fora. Isso é um assunto interessante também. E você falou uma coisa muito interessante no evento do Augusto, que você falou assim, cara, como que eu vou me relacionar com o fisco? Né? E você falou muito desse meio acadêmico. Até lá na frente nós temos conselheiros do CARF, temos procuradores, nós fazemos também, né, esses contatos. E isso é importante, até nesse caso dos 30 milhões que a gente comentou, né, a gente chegou a trocar algumas ideias. E aí, né, o que você acha, juiz do Tite, enfim. Então, esse relacionamento também tem que ser feito, né? É um outro tema que eu gosto muito de falar, né? Porque dentro dos meus objetivos lá no 99, a gente fala que a gente tem que estar indo muito bem no compliance. Sim. A gente tem que planejar, obviamente, com razoabilidade, né? Enfim, com um certo nível, controlando o nosso apetite de risco. E um terceiro nível que a gente tem aqui é exatamente o relacionamento com o fisco. Naturalmente, quando eu penso em relacionamento com o fisco, deveria ser algo simples, né? Cara, eu penso dessa forma, você pensa de ser o fisco, você pensa de outra. E vamos entender o que tem divergente, vamos discutir. Um canal para isso. O canal, exato. A gente tem até o CARF, né, que deveria ser isso aí, mas enfim. Né? Exato, né? exato. Desmontaram. E aí eu tenho atendido muita fiscalização, que inclusive é um outro ponto que eu acho que o nosso momento, eu não sei se isso tem a ver com reforma tributária, para aumentar os níveis de arrecadação. Aumentou. Exatamente. O nível de fiscalização aumentou absurdamente. E eles não estão pegando mais o quarto ano de prescrição. Absurdamente. Antes era 2021. O que eu estou falando... Alto ano 21 agora.
O que eu estou falando de se tem a ver com reforma tributária, porque eu não sei se existe algum tipo de movimento para os municípios e estados eles conseguirem atingir, sei lá, um target para comprovar Essa é a média. aquela média de arrecadação. Não sei, tá? Eu Tô acredito levantando- que sim, porque isso vai ter Assim, um é impacto absurdo, da trava, Mas né? eu Mas, não assim, sei, porque como o governo ele está dando tiro para tudo que é lado, no momento que ele te autua em 21 e você tem que estar mostrando, ele tem 100% de zero. Se você não conseguir comprovar daqui a Oh. pouco... É. Eu acho que é isso, Mas- assim, no sentido de arrecadação, mas pode ser essa questão de aumentar a média para... Mas Ah, aí, pode ser voltando nesse tudo. ponto, eu venho de uma escola que fiscalização dá o mínimo possível e responde. Bota lá sem ar-condicionado. Assim, eu acho que há muitos anos atrás, eu acho que era muito nessa linha, né? O cara perguntou Sim. isso, não, só faz isso aqui, né? Ele Só não fala pediu até aqui, isso, né? só fala até Reis, aqui. na minha época, cara, Não, mas em a gente 97, foi- 98, eles botavam lá na última sala. Mas a gente foi catequizada a responder Sim, fiscalização dessa forma. Fato, né? Administrativa ali e tudo mais. Só que hoje eu tenho feito o meu time pensar de outra forma. Eu falei, cara, o que é que esse cara quer de fato entender, né? Às vezes não está muito claro. E a gente já teve algumas situações que a gente conseguiu reverter ainda no dia administrativo por conta desse corpo a corpo. Eu lembro que no evento eu fiz esse comentário. Na semana seguinte eu estava no Rio. Sexta-feira eu estava aqui conversando com um fiscal aqui. Você falou que é na Prefeitura do Rio, né? Fui na Prefeitura do Rio e semana passada estava aqui em São Paulo. E no final do dia o que eu quero é, cara, me ajuda a te ajudar. Tipo, cara, o que é que você quer de fato entender e tudo mais. Então, assim, eu acho que esse, entre aspas, corpo a corpo tem que existir, né? Ó, Eu sei que muitas vezes é difícil. Eu estava com a fiscalização federal, eu queria falar com a fiscal, não consegui, né? Porque ela não deixou contato, alguns deixam e tudo mais. Mas eu provoquei o escritório que estava no suportão e falei, cara, a gente precisa falar para entender, para explicar. E tem assuntos que simplesmente vai ser difícil a gente responder Sim. adequadamente, sabe? Não vai entender. Muitas são questões fáticas, muitas são questões que a gente tem que materializar. Então, assim, eu acho que a gente tem que se aproximar realmente do físico. E acho que essa ideia, cara, é o seguinte, eu tenho meu posicionamento, é esse aqui e tudo mais. E aqui a gente está partindo do pressuposto de empresas sérias. Idôneas, né? Sim, Exatamente, que importante. tomaram decisões e ainda que tenham assumido algum nível de risco, que tenham um posicionamento. Ninguém vai assumir risco sem só por assumir risco. Você tem uma vertente, né? Então, Nesse caso acho que é isso. que a Aline falou, do alto de 30 milhões, para vocês terem uma ideia, o fisco não foi lesado, o fisco paulista que eu tô. Né? A Aline fez uma planilha e demonstrou cenários e ele não tinha sido lesado para ele ter autuado. Então, existe isso que você falou. Às vezes ele não está entendendo exatamente Às vezes o modelo de negócio. Você pega isso 99. O Reis às vezes me fala ali como que funciona a relação com o motorista. Como é que o fisco... Ele tem aquela visão ainda E é tudo novo. tradicional de fábrica. Sim. Tecnologia, Ou uma prestação de serviço mais transparente. É. É isso aí. Se não desenhar O a modelo operação... de consumo mudou, né? O Antes a gente dinamismo tinha- da economia. Economia circular. Então, é o bom uso dos recursos para que eles durem. Eu falei Sim. isso também no evento. É exatamente isso. Antes era basicamente economia linear. Você extrai, você produz, você vende. Acho que está muito mais além disso, né? Você tem novos modelos de negócio e que eles vêm se renovando a cada momento. Eu falo o tempo inteiro. Nossos times de produtos, de estratégia, eles são extremamente criativos. Os caras criam assim as coisas e eu tenho que dizer qual é o posicionamento. Sim. Então, acho que é muito nessa linha. Então, assim, a gente tem que se aproximar do fisco, né? E assim, eu tive muitas experiências de que se eu não tivesse me aproximado, Daria litígio. eu teria litígio com toda certeza, assim. A gente iria para o judicial, a gente não ia se dar bem no administrativo. Então, acho que é exatamente, acho que faz parte do papel do gestor. E aí você imagina um fiscal que é das antigas, que pouco tem lidado com a tecnologia, com todo esse avanço. Para ele é difícil também, é Difícil, complicado, é. né? Se colocar no lugar dele também é importante. Ele nesse tem uma momento. relação, né, que o contribuinte vai pro posto, barriga no balcão e atendido daquela forma pelo estagiário. Então, aí tem essa questão do confia, né? Quer dizer, é complicado hoje, né, pro Reis, por exemplo, que é o Head Tax, chegar lá para a China e falar, olha, tem um programa que confia, vamos confiar. Você tem que olhar o filme. E qual é o filme? Semana seguinte chega um infelizmente, auto de ainda é uma questão que não né? A gente tem visto as ações do fisco, como é que eu vou confiar? E aí eu acho que tem que se aproximar, né? Não, tem que se aproximar. Tem que se Não, aproximar. mas a gente vê, por exemplo, lá no escritório a gente faz muito ECREDAC, né? Crédito de CMS. E, cara, se a gente não vai lá no posto conversar, ligar pro fiscal, explicar a operação, o arquivo, não sei o que, o negócio não sai. Né? E o negócio existe há 10 anos, tem um sistema que os caras devem ter gastado, sei lá, milhares de reais para fazer, e o negócio não sai.
né? Você manda um arquivo, aí depois que tem a aprovação, você tem que mandar uma planilha com tudo que tem já no arquivo. E que ele já tem pelo SPED. E que ele já tem pelo SPED. Pro SPED. Cássio, fizer pro Aí você custeio. fala, gente, não é possível, mas é assim que funciona. E assim, se você não tiver um bom relacionamento lá dentro, o seu negócio trava, você não sabe nem para onde foi, nem para onde está. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de relacionamento, não é só fornecedor-cliente. Na nossa relação tem Com mais certeza. um, né? E isso é bem, bem importante mesmo. Tem mais um integrante. Exatamente. Bom, meninos, passou rápido. Muito Muito bom. rápido, Muito infelizmente. Mas adorei nosso bate-papo. Quero agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade. Pelo amor de Deus, não cobrem essas horas da gente. É isso, a gente vai ficando velho e tem história para contar. Meu né? Deus. Cobrem da Karen. Eu tenho conta porque eu sou bem mais novo que o Por Reis. favor, aí, mandar a conta para Karen Miura, tá? É, Ela show tá ansiosa para pagar vocês. Mas é isso, muito obrigada mesmo. Foi um prazer recebê-los. Aprendemos ótimo. muito com vocês. Muito né? obrigada Obrigado, pela Vera. disponibilidade. A gente sabe que a agenda, né, É é complicada. É um prazer. Principalmente nesse momento de reforma tributária, que a gente está usando todo o tempo possível para ficar estudando Sim. PLP. Sim, então muito obrigada. Fico muito feliz, né, de ter me conectado novamente com La Rosa. E, né, já Verdade. nos conhecíamos a longa data. Então, boas conexões também que estamos trocando. É o Isso que é a gente muito falou legal. aqui, né? Acho que a gente não pode se ver como algo isolado. Sim, Eu passei, o Reis também passou por vários ecossistemas de cidades. É uma rede, né? E você, tendo essa rede, você chega onde Sim. quiser, né? exato. É isso que eu vejo. Eu brinquei com a Aline no almoço que você deu. Eu falei, gente, olha como ele é querido, né? Ele é todo... É. Ele é assim mesmo. Porque as pessoas chegavam e toda hora a gente, lógico, né? Chega ali, nossa, porque olha o La Rosa, eu falei, olha como ele é querido, né? E faz parte também da nossa área criar esses Sim. relacionamentos. E construir, né? Tô, Isso aí. lembrando, tô lembrando de uma curiosidade. Olha, lá não, Tô lembrando de uma Para maiores de 18 anos? curiosidade. Pior que eu mudei a vida dele mesmo. Eu cheguei no almoço lá, falei com sua esposa. Aí ele falou: Ó, esse aqui foi o Reis que me apresentou pro Rafa e tal. Ela, dá mais de um pra ele. É, quando a esposa valida, tem um tom diferente. Né? Então ela olhou e falou: não, porque para você ver como até a minha esposa chancelou o que eu falei pro Reis. O Reis foi protagonista. Se o Reis não tivesse me conectado, Sim. Vou cobrar Conosco. royalties. retroativo, Retroativo. Ó, Se quiser. Tem que conversar que com o fisco. poupança! Se Vai precisar de tributar ou não? advogados nessa negociação, a gente está aqui. opa, então vou precisar. Mas é isso, gente. Muito obrigada mesmo. E espero ver vocês em outras oportunidades Foi um no Tax prazer. Day. Né? O La Rosa já foi, arrasou lá. Isso. Reis também, Sensacional. super E ó, convidado. parabéns pelo Com certeza. evento. Obrigada. Conteúdo, pessoas, né? Show de Legal. bola. Impressionante Obrigado. até. Obrigada. Deu muito. Você não vê o próximo. E o próximo... O próximo dá pra levar Promete. até a família. Dá pra levar a família. Vai ter Anitta Mas- até na abertura, né? Vai, Com o bonde do Tigrão. O sonho da Aline. Você vai levar o bonde do Ah, o Tigrão. Rodrigo, o Reis, ele é fã do bonde do Tigrão. Não fala Aí, mal. tá Aí, vendo? legal. Não fala mal. É Mas eu cover gosto até. mesmo, eu queria. É Foi sério, Anitta o ano que- passado ela falou pra mim, amiga, eu já tenho a cotação. Eu falei, é sério? É tão verdade, ó, que se vocês entrarem no meu Instagram, ele me segue. O bonde do Tigrão me segue, porque eu entrei em contato com eles pra levar o Tax Day, mas eu fui barrada. Foi. Fui barrada. Ô, libera aí. Quem sabe no próximo. É isso. Happy hour. É isso. Legal, pessoal. Bom, bom. se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Vocês estão vendo o nível dos nossos convidados. E antes, fala qual que é a rede social, a sua rede social. Você tem rede social para as pessoas encontrarem, se conectarem Não mandem também. mala direta Fala do seu pro Rodrigo. podcast. Ele tem um podcast, gente, La Rosa sensacional. Talks. Olha lá. Nossa, muito bom. Ó, La Rosa Talks, pessoal, e eu tô no LinkedIn como Rodrigo Ferreira La Rosa, né? E Rodrigo Ferreira La Rosa também no Instagram. Maravilha. Bom, agradecer aí pelo convite. Fico esperando o convite aí do Tax Day também. Sim, Quero tá acompanhar de perto. convidadíssimo já. Rede social, uso mais LinkedIn, obviamente, por fins profissionais. Rodrigo Reis, pode me localizar lá. Instagram, para quem quiser também me acompanhar, Rodrigo Reis, _. Isso aí. Então, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, mande para uns amigos que querem acompanhar como que está sendo esse momento, principalmente da reforma tributária, e nos aguarde até o próximo episódio. Até mais. Isso. Tchau, 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 tchau. pessoal. Tchau, tchau.